Bom, para falar sobre ideias, eu acho que a gente tem que colocar para fora aquela nossa parte criativa, né? Deixar todos os nossos preconceitos, as nossas amarrações de lado e ser aquela pessoa única, né, que você é. Então não adianta nada a gente deixar aquela autocrítica alta, a gente ter aquela autossabotagem nesse momento, porque isso só vai atrapalhar a sua apresentação. Então eu gosto muito quando eu vou assistir uma apresentação e o palestrante ou o apresentador faz algo que eu não estava esperando, alguma coisa ali que vai gerar uma reação, principalmente emocional minha, e vai fazer com que eu lembre daquela palestra sempre. Porque quando acontece alguma coisa diferente, realmente vai prender a minha atenção e vai fazer com que aquela palestra, com aquele conteúdo seja lembrado. Eu tenho um exemplo bem bacana, talvez tenha sido um dos primeiros assim que me chamou a atenção e que me mostrou que realmente a criatividade numa apresentação, ter uma ideia diferente, por mais simples que ela seja, ela pode fazer toda a diferença. Eu estava, são mais ou menos uns 12, 13 anos, estava num projeto de implantação num cliente que estava bem difícil. Toda reunião a gente apanhava aí do cliente, o cliente reclamava que o projeto não estava andando, que a gente não dava informação correta, que a gente estava perdido, que ele estava inseguro com o projeto e que estava inclusive pensando em cancelar o projeto. Era um projeto de milhões, um projeto bem caro, muitas pessoas ali trabalhando na implantação do projeto e o cliente extremamente desconfortável com a maneira que a gente estava entregando o projeto. Chegou uma reunião para falar sobre o projeto, para falar sobre o andamento do projeto, e a gente já foi para a reunião preparado para apanhar aí do cliente, né, para ser criticado, porque a gente não estava conseguindo fazer um bom trabalho aí no que diz respeito a mostrar para o cliente o andamento da reunião. Naquela reunião, o gerente de projeto teve uma ideia fantástica, uma ideia simples, mas que já fez a diferença. Ele começou a reunião já com o cronograma impresso e uns campos de observação para ele conversar com o cliente. Então a gente começou a reunião, imagina lá uma mesa grande, devia ter mais ou menos umas 4 pessoas da nossa equipe e umas 8 pessoas da equipe do cliente. E aí logo no começo da apresentação o cliente já deu uma, já começou assim, poxa, se vocês vieram aqui com mais um PowerPoint para mostrar o que vocês acham que foi vendido no projeto, é melhor a gente já parar por aqui. E o gerente do projeto virou para ele com a maior calma e paciência do mundo e disse: olha, eu trouxe aqui o cronograma impresso, eu gostaria que a gente fizesse algo diferente nessa reunião, eu gostaria que a gente trabalhasse e fizesse algo a 4 mãos. Então eu trouxe aqui o cronograma com as nossas datas e com as nossas anotações do que a gente acha que é crítico no projeto, que pode atrapalhar o projeto, e em vez da gente ficar rodando o PowerPoint, eu queria que a gente discutisse sobre isso, como é que a gente pode trabalhar junto para deixar você mais seguro, que a gente vai conseguir implantar o projeto, e para deixar a gente também tranquilo que todas as atividades que a gente depende de uma interação, que depende de alguma coisa aqui de vocês, realmente vão acontecer. Então, o que a gente fez? Sentou junto, trabalhando ali com o cliente, e quando terminou a reunião, o feedback do cliente foi incrível. Ele virou pela primeira vez no projeto e falou: agora sim vocês entenderam o que a gente espera de vocês nesse projeto. Perdão, pessoal. Então, foi uma reunião muito bacana. Veja como algo simples, às vezes a gente acha que uma ideia incrível é algo extremamente difícil, é caro, né? A gente vai precisar contratar aí um especialista, e não. Uma coisa que você muda na reunião, algo que você faz que não era esperado, já gera um resultado bem bacana. E aquela reunião mudou o projeto, porque a partir dali o cliente estava mais receptivo e o projeto depois aí que terminou a implantação, depois de alguns meses, foi um sucesso. Então, quando você for conversar com o seu cliente, apresentar um projeto, ou fazer uma venda, ou mesmo uma reunião básica com o seu time, pensa alguma coisa diferente, alguma coisa que as pessoas não estão esperando, e alguma coisa que é sua para criar uma experiência bacana, né? Para você fazer algo que as pessoas não estejam esperando. Esse é um dos exemplos, uma coisa tão simples, tão bobinha, que chamou ali a atenção das pessoas. Talvez os mais observadores aqui que estão na live devem ter percebido que eu trouxe um boneco aqui, trouxe o boneco Falcon para apresentar comigo.
Então, olha só, eu trouxe uma coisa que eu tenho certeza que você vai lembrar, que você vai falar, nossa, aquele louco estava usando um boneco Falcon na apresentação dele. Então, isso vai te ajudar a lembrar que na sua próxima apresentação você precisa fazer algo diferente, algo que as pessoas não estão esperando. Eu trouxe aqui o Falcon para me ajudar a apresentar, para te lembrar disso. E aí, como é que eu faço isso? Poxa, Ricardo, mas eu não vou levar um brinquedo, não vou levar um boneco na minha próxima apresentação. Talvez não. Será que não vale a pena levar? Mas ainda que você não leve um brinquedo, ainda que você não faça algo diferente, você pode fazer algo que surpreenda a sua audiência. Então, aqui no caso, eu trouxe o boneco Falcon, mas poderia ter vindo junto com qualquer outra coisa que me ajudaria a mudar a minha mensagem, que me ajudaria a causar uma impressão em você. Então, aqui eu estou com um brinquedo para te lembrar disso. Você precisa trazer algo novo. E como é que você faz isso? Você tem que liberar a sua ideia, você tem que liberar a sua criatividade. O problema é que a maioria de nós, a maioria esmagadora, inclusive eu por muito tempo fui assim, e hoje ainda estou num processo de melhorar, tem um pequeno, não vou dizer defeito, mas assim, um pequeno bichinho aqui na nossa cabeça que nos faz não ter essas ideias, que nos atrapalha e que bloqueia a gente, que impede a gente de fazer uma boa apresentação, tá? Então hoje a gente vai falar muito sobre autoconhecimento, porque é o autoconhecimento que vai nos liberar para ter ideias incríveis. E aí o que acontece? Durante a nossa vida, a nossa infância, a nossa adolescência, a gente vai tendo uma série de experiências que vai formando o que a gente é hoje. E para a gente ter essas ideias criativas, a gente precisa se liberar. E aí o que acontece? Existem 3 pontos, eu algum tempo atrás aprendi esses 3 pontos, que acabam nos atrapalhando, que criam algumas feridas, que criam alguns comportamentos indesejados, que nos impedem de ser criativo, que nos impedem de fazer aquela coisa que, nossa, chama a atenção de todo mundo. Sabe quando você era criança e às vezes tinha aquela apresentação para os pais na escola? Sempre tinha um ou outro amiguinho que fazia uma coisinha ali engraçada, que se comportava diferente, e isso chama a atenção numa apresentação. Então, quando a gente vai fazer uma apresentação, é legal que a gente leve em consideração esse nosso lado mais infantil. Poxa, o que eu posso fazer? O que eu faria se eu fosse uma criança livre aqui nessa apresentação? Então, tem 3 pontos, como eu disse, que devem ser observados. Se você observar isso, vai te ajudar bastante. Primeiro, né, do que você tem vergonha. Segundo, o que você tem problemas, ou o que você tinha problema quando você era criança que te atrapalhava. E o terceiro, o que você escondia. Então vamos lá, quando você era criança, você aprendeu a sentir vergonha de alguma coisa específica, você aprendeu a esconder algo, e você também aprendeu a ter um problema, alguma coisa que quando você fazia te gerava problema. Então, essa soma desses 3 itens, muito provavelmente te impede de ser criativo. Então, o legal é nesse momento você pegar lá uma folha ou depois sentar e começar a pensar nisso. Ou até mesmo agora, poxa, quando você era criança, o que é que te causava problema, o que é que te causava vergonha e o que é que você escondia das outras pessoas, né? Quais são esses 3 pontos? E aí, na hora que você começa a compreender isso, na hora que você é sincero com você mesmo e busca isso, você começa a se desafiar para fazer um pouco disso na sua vida adulta. E quando você traz isso para a apresentação, as ideias começam a explodir. Então, no meu caso, compartilhar com vocês esses 3 pontos. Vergonha. Eu tinha vergonha da minha aparência. Então, eu não vou ali me expor, eu não vou, né, fazer nada, porque eu não sou bonitão, porque eu tenho nariz esquisito, orelha esquisita, sei lá. Então eu tinha muitas vergonhas aí da minha aparência, eu sou mais baixinho do que os outros. Então essas coisas me incomodavam. Imagina se eu, em determinado momento da minha vida, não decidisse me libertar disso. Muito provavelmente hoje eu não estaria fazendo essa live para vocês. Muito provavelmente hoje eu não teria a carreira que eu tenho na minha vida profissional. Então, puxa vida, olha, como é que eu posso com essa aparência ser diretor de uma empresa? Como é que eu posso com essa aparência fazer uma apresentação para um cliente? Como é que eu posso subir num palco? Como é que eu posso me expor tanto se eu sou tão esquisito assim? Então, olha só como isso pode me impedir e como isso pode impedir você
de obter sucesso. E, sinceramente, durante muito tempo na minha vida, eu evitei me expor, eu evitei estar ali em evidência, porque eu achei que isso poderia me atrapalhar, porque eu achei que isso não era bacana, que isso ia ser um fardo, né, um peso, isso não é legal. Por quê? Porque a vergonha que eu criei, que eu aprendi quando era criança, estava me impedindo. Então, recomendação para você, pensa nisso, se você é que você já não pensou enquanto você está me ouvindo, enquanto eu dava o meu exemplo. E aí, ouvindo o meu exemplo, de repente anota se aparecer alguma coisa. Poxa, quando era criança eu tinha vergonha disso, daquilo. E anota, porque isso vai ajudar a gente, quando eu chegar aqui um pouco mais para frente, a superar isso. Segundo ponto ali que eu falei, né? O que é que te causava problema? Então, alguma coisa que você fazia que não dava certo. Eu, no meu caso, eu tinha primos, família que era extremamente crítica. Então, as coisas que eu fazia bem feito, as pessoas criticavam. Videogame, eu era um dos melhores ali da família, dos meus primos, jogando videogame. E quando eu ganhava, para me abalar, talvez psicologicamente, eles me criticavam. Poxa, você só ganha porque você faz isso, você só ganha porque você apela, você só ganha. Então, mas eu estou ganhando, né? Eu descobri uma forma ali no jogo de vencer, de ser bom no jogo. E aquilo, ao invés de me aproximar, de ganhar credibilidade, me afastava. Então, eu ia lá e me sabotava. Poxa, eu não posso ser bom nisso, eu não posso me destacar. Então, todas as vezes que eu era bom em algo, eu sentia vergonha, porque eu já lembrava das críticas que vinham da minha família, né? Quando eu era bom, quando eu fazia alguma coisa bem feita. Isso tomou uma proporção tão grande que num determinado momento eu comecei a acreditar que eu não deveria ser um bom aluno, que eu não deveria me destacar em nada, porque isso era ruim. Então, eu lembro na época eu estava no colegial e eu ia mal de propósito ali nas provas, eu não estudava, porque eu achava que isso ia facilitar ser aceito pelas outras pessoas. Então, olha só, como algo tão simples poderia estar me atrapalhando até hoje, durante muito tempo me atrapalhou, inclusive na minha vida adulta, até que eu comecei a entender isso. Qual é o seu problema, né? Que problema que você teve? O que você fazia quando você era criança, quando você era adolescente, aí pré-adolescente, que te causava problemas, que te trazia sensações negativas? E aí você precisa entender isso, começar a pensar, mais uma vez, anotar, para que você supere isso. A gente precisa fazer essa autorreflexão. Então, como eu disse, hoje a live ela vai ser um pouquinho mais de autoajuda, porque se você não se libertar, você não vai ter boas ideias para fazer uma boa apresentação. Então, esse talvez seja o maior segredo das pessoas que são criativas, que têm boas ideias, que fazem boas apresentações. Elas são livres. Assiste aquelas lives ou vídeos ou programas de televisão que tem um apresentador que é diferente. Ele está livre para fazer o que ele quer, para ser criativo. Né? Aquela vergonha, aquele medo não está atrapalhando ele. Então, eu preciso descobrir isso. Já falamos de 2 pontos. Relembrando aqui, o primeiro, do que é que você tem vergonha, o que fazia você sentir vergonha. O segundo, o que te causava problemas quando você fazia, né? O que era mal. Tudo bem, no meu caso, não deveria ser mal, mas era mal, porque toda vez que eu me dava bem, toda vez que eu me destacava, eu recebia um feedback negativo. Então isso acabou vindo comigo e me atrapalhando até hoje. E terceiro e último ponto que a gente precisa descobrir é o que é que você esconde, né? O que é que você faz bastante, que te dá prazer, mas você esconde das pessoas porque você tem vergonha. No meu caso, e até por isso que eu trouxe aqui o boneco Falcon, eu gostava muito de brincar, eu era muito sonhador, muito criativo, e eu, até uma determinada idade, eu gostava muito de ficar brincando ali sozinho, conversando comigo e tal, e também tinha vergonha disso, eu escondia. Então, o que eu fazia? Eu só brincava mesmo quando não tinha ninguém em casa, quando não tinha ninguém para me atrapalhar. Eu ia lá e me entregava para a brincadeira. Então, isso me atrapalhou demais, assim, demais. Isso me bloqueava. E aí, quando eu vou hoje fazer uma apresentação, eu começo a pensar nesses 3 pontos. Olha só que eu compartilhei com vocês. A vergonha da aparência, ser bom ou ser diferente ou fazer algo melhor do que os outros me causava problemas, e o fato de ser sonhador, né, de querer brincar, de querer ser divertido, também era algo que eu escondia das outras pessoas, porque eu achava que não poderia ser assim. Então são 3 pontos que me atrapalhavam, e são 3 pontos hoje que eu uso muito nas minhas apresentações. Beleza, Ricardo, você falou tudo isso, o que eu faço? Eu já anotei, já sei,
né? O que me causava problemas, o que eu tinha vergonha, o que eu escondia quando eu era criança. O que eu faço agora? Depois que você anotou, você vai dar um desafio para você mesmo. Você vai usar isso na sua próxima apresentação. Exatamente. Você vai usar isso na sua próxima apresentação. Você vai criar alguma coisa que você vai fazer na sua próxima apresentação que venha de encontro com isso, que você fazia quando era criança e por algum motivo você se bloqueou. Obviamente, algo que não vai fazer você perder o emprego, óbvio que não vai assustar o cliente, mas algo que vai fazer com que as pessoas prestem atenção, com que chamem atenção. Então, por exemplo, eu, num determinado momento, comecei a fazer as apresentações, beleza. Comecei a perceber que se eu usasse entusiasmo, eu ia me destacar, mas aí eu me bloqueava. Então, o que eu fiz? Eu me obriguei, na minha próxima apresentação, a fazer ela com entusiasmo, começar com energia, começar com vontade, e aí eu comecei com o maior entusiasmo do mundo, e aquilo me trouxe muito resultado. Então, o que você tem que fazer? Descobre isso, anota, e aí na sua próxima apresentação, você vai utilizar isso como um gancho, como algo aí que possa te impulsionar para fazer uma apresentação inesquecível, para ter uma ideia que as pessoas não estão esperando, para você mostrar algo que não seja tão previsível, ok? Então vamos lá, só para relembrar 3 pontos. Algo que você tinha vergonha, algo que te causava problemas e que você escondia. Então anota essas 3 coisas e você vai ver que, poxa, o que isso? Pergunta para você mesmo. O que esses 3 itens continuam atrapalhando na minha vida? O que eu podia fazer para me desafiar e para ficar livre, finalmente, dessas 3 coisas aí que até hoje me atrapalham? Se você fizer isso, você vai perceber que o resultado já vai ser diferente. Então são coisas, às vezes, simples, bobas, só que a gente não para pensar. E quando a gente melhora o nosso autoconhecimento, a gente melhora muito o nosso resultado. Então faça isso, que eu tenho certeza que vai te ajudar na sua próxima apresentação. Tem que aplicar isso na sua vida, até que isso vire um looping, né? Você entende o que te impede e você usa isso para te impulsionar. Entendi o que me impedia e usei isso para me impulsionar. Então eu tenho que ficar o tempo todo nesse looping, usando isso para melhorar a minha criatividade. Isso vai me ajudar muito nas minhas apresentações. Até porque, como eu disse no começo, a gente tem um péssimo costume de querer agradar as pessoas, né? E, poxa, Ricardo, por que a gente tem isso, né? Por que acontece essa vontade tão grande de agradar as pessoas? Da onde que vem isso? Por que boa parte de nós tem isso? E aí, geralmente, também vem uma outra pergunta. Mas não é importante agradar as pessoas? Claro que numa apresentação você quer entreter, você quer agradar as pessoas. Isso é normal. O problema é quando a gente é direcionado apenas para agradar as pessoas. E aí, quando a gente fica tão desesperado em agradar as pessoas, o que a gente faz? A gente trai nós mesmos, né? Então, você vai acabar traindo você mesmo e isso vai te causar um monte de problema na sua vida. E o que causa isso, né? Por qual motivo a gente fica tanto focado, põe tanta energia em agradar as outras pessoas, em ser aceito? Porque a gente quer ter essa sensação boa de pertencer, de fazer parte, de ser aceito, né? Então, essa aceitação, essa aprovação faz com que a gente exagere aí na quantidade de entrega, né? E na quantidade de traição que a gente faz com a gente mesmo. A gente deixa de ser a gente mesmo para querer agradar as outras pessoas. Então, é importante sim agradar, obviamente. Não estou falando para você ser um adolescente rebelde, né, que você vai fazer tudo ao contrário do que as pessoas esperam, mas é perguntar para você mesmo, o quanto eu estou me traindo para agradar essas pessoas? O quanto eu estou deixando de ser eu mesmo para agradar essas pessoas? Deixar um pouco de lado essa busca exagerada por aceitação, por aprovação, e tentar ser você mesmo, tentar ser a sua melhor versão quando você subir no palco. Ok? Beleza, Ricardo, já trabalhei essa parte, já me aceitei, já descobri o que melhora, e agora, como é que eu vou para a minha apresentação? Então vamos lá, preparar a apresentação. Eu já fiz uma outra live, recomendo que você vá no YouTube e procure como criar discursos incríveis, aqui no canal da Ducovox, mas basicamente eu vou lembrar os 6 pontos que você deve sempre levar em consideração quando você vai se preparar para uma apresentação. E no último ponto, para aqueles que já assistiram essa live, você vai perceber que aí sim vem as ideias se você fizer todo esse processo que eu coloquei. Então, vou me preparar para uma apresentação. O que eu tenho que ter em mente? Usar entusiasmo, ter uma história,
ter fatos e dados ali na minha preparação, adicionar fatos, dados, criar minha credibilidade, ser simples com as palavras e ter uma surpresa. A surpresa, sim, é o que você vai usar. Então, vamos imaginar, eu já preparei todo o meu discurso, estou com o meu discurso pronto. Depois que o discurso estiver pronto, depois que eu já tiver ali uma consciência do que eu vou apresentar para as pessoas, que eu vou começar a pensar nas ideias. Poxa, o que eu posso ser criativo? E aí, lembra daquele processo lá no começo? Então, trabalhe aqueles 3 pontos para que você possa ser criativo e comece a pensar o que eu posso fazer, o que me trazia vergonha que eu posso fazer nessa apresentação. E aí as ideias começarão a vir. Alguns exemplos de ideias, tá? Só pensando aqui rapidamente com vocês. Você pode, ao invés de ficar com um PowerPoint dando enter e falando do seu produto, você pode demonstrar o produto, ponha na mão do cliente. Se é tecnologia, mostra na tela para o cliente o seu produto, ao invés de ficar no PowerPoint, onde tudo é verdade, tudo funciona, mostra o seu produto, deixa o cliente usar um pouquinho. Vem aqui, manda uma mensagem do seu celular, abre o seu celular, você vai usar. Esse contato é muito bacana e a maior parte das pessoas não faz, a maior parte das pessoas faz igual. Né? Pega aquele PowerPoint enlatado e vai dando enter e lendo para o cliente. Flipchart, um dia eu peguei um flipchart, aqui em casa eu até tenho para fazer as calls aqui, às vezes quando eu estou explicando alguma coisa, ao invés de ficar dando enter, eu pego e desenho. Então, na hora que você faz isso, você ganha credibilidade. Uma vez eu fui assistir um treinamento e a pessoa só usava um flipchart. No começo eu pensei, puxa, não tem um PowerPoint esse treinamento, que porcaria. Mas depois de 10 minutos de treinamento e vendo o quanto aquela pessoa estava entusiasmada e o quanto ela tinha conhecimento, porque usar o flipchart mostra que você tem conhecimento, eu fiquei apaixonado pelo treinamento. E foi um dos melhores que eu já fiz até hoje. Outra ideia, aquela que eu dei gente de projeto, imprima, né, algumas atividades ali, leva para o cliente, faz uma atividade junto com ele, faz um trabalho a 4 mãos. Isso vai te ajudar bastante. E o quarto e último exemplo, eu vou até mostrar aqui para vocês na tela, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E vou mostrar um exemplinho muito legal, que eu gosto bastante. Espero que todos estejam vendo aí a minha tela, que eu compartilhei. Esse é um exemplo bem legal, um exemplo real. Você vai ver ali, tem um pouquinho de Lego e uma mesa de autorama. Eu trabalho com apresentações de soluções de tecnologia, de experiência do cliente, experiência do colaborador, e a gente tem algumas integrações com IoT, que é o Internet das Coisas, né? Como é que eu faço para integrar dispositivos com a internet? Você já deve ter escutado bastante esse termo, né? IoT, o Internet das Coisas, Internet of Things. Então, a gente tinha que fazer uma apresentação e PowerPoint não funcionava. O PowerPoint não ajudava aí com a apresentação. Aí o que a gente fez? A gente montou uma mesa, colocou os Legos ali e a apresentação era com Legos. Olha só que ideia bacana. E nós levamos isso para uma feira e foi a feira que a gente mais fez apresentação. Então o stand, quem passava olhava e ficava curioso. Poxa, o que é isso aqui de Lego? E a gente mostrava, ó, tá vendo esse caminhãozinho de Lego? Se você virar ele, você vai receber uma mensagem avisando. Se você tiver um vazamento de gás aqui nesse posto de gasolina, você vai receber uma mensagem avisando. E a gente colocava, cadastrava o cliente, o celular do cliente que estava ali assistindo, e a experiência foi fantástica. Então esse é um exemplo de como algo simples. Quando que eu vou pensar, poxa, eu vou colocar brinquedo no trabalho, tá vendo? Estou voltando ao meu passado. Como colocar brinquedo no trabalho vai gerar resultado? Olha aqui como gerou resultado com o Lego. Então é bem legal, que vou fechar aqui, que você utilize isso no seu dia a dia. Que você leve em consideração utilizar esses argumentos, essas estratégias e essas novidades aí durante a sua apresentação. Ok? Então, pessoal, para fechar aqui, lembre-se de conhecer você melhor, descobrir, né, os problemas, descobrir o que te causava vergonha e descobrir o que você escondia. Isso vai te impulsionar para que você seja ainda mais criativo. Eu dei essas ideias aqui para vocês. Utilize, porque isso vai trazer ainda mais resultado para suas apresentações. A gente está chegando aqui ao final, eu queria pedir aí para todos que estiverem conectados para dar um joinha, para ver que tem gente aqui comigo, ou dar um coraçãozinho. O pessoal que está assistindo no YouTube, curte. Se você está assistindo o replay aí da live, a live gravada, também curte. Segue o nosso canal, youtube.com/ducovox. A gente vai compartilhando não só o conteúdo das lives, mas outros conteúdos. Eu quero aproveitar aqui para agradecer você por acompanhar. Eu vejo que tem algumas pessoas que estão participando de todas as lives que eu estou fazendo. Isso é muito bacana. Para você que está aí no YouTube assistindo, poxa, é uma honra
contar aí com a sua audiência. Então, muito obrigado a você por participar, por estar aí junto comigo nessa live, pelos feedbacks. Eu espero contar aí com a sua audiência nas próximas. Desejo a todos aí que tenham um excelente dia, uma excelente semana e espero todos aí na nossa próxima gravação. Um abraço e até logo.